Olha, eu quero liberar hoje uma palavra de vitória na sua vida, para você que tem um sonho e é perseguido, perseguida, invejado, invejada, saiba que isso não é em vão. Saiba que todos aqueles que andam no caminho de Deus, no caminho do Senhor, que fazem o que é correto, que fazem o que é certo aos olhos de Deus, não querem nada do que é dos outros, não invejam o que é dos outros, não pegam nada do que não é seu, que simplesmente cumprem a sua missão, que está ali todo dia trabalhando, fazendo acontecer o dia a dia, o pão de cada dia da sua casa, da sua família. Saiba que se você tem um sonho e faz tudo o que é certo, você tem uma proteção especial, você tem um brilho especial. E é esse brilho que incomoda as trevas, que incomoda todas as pessoas que estão identificadas com as trevas. Porque aqueles que procuram atalhos, aqueles que procuram pegar o que é dos outros, aqueles que invejam a vida dos outros, aqueles que jogam, sabe, pessoas que jogam, diferente de você, que muitas vezes é honesto, é verdadeiro, procura fazer o que é certo. Pois é, essas pessoas morrem de inveja, muitas vezes perseguem as pessoas que estão no caminho correto, nos caminhos de nosso Senhor. Eu vou contar para você uma pequena história e você vai tirar por si só o resumo do porquê isso acontece na sua vida, mas porque Deus nunca vai deixar você fracassado e sempre vai te dar a vitória. Existe um homem nesse mundo chamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., ele lutou pelos direitos de igualdade racial entre pessoas brancas e negras. Acontecia nos Estados Unidos uma segregação racial, mesmo depois do período de escravidão, pessoas más, ainda com sentimentos racistas, não queriam que pessoas negras e brancas dividissem os mesmos espaços. E Martin Luther King Jr. foi esse que lutou por esses direitos e reuniu milhares e milhares de pessoas em várias manifestações, em vários protestos. Martin Luther King tinha uma coisa muito forte dentro dele, que era um sonho de fazer com que todas as pessoas, independente da cor da sua pele, pudessem ser e ter direitos iguais, ser pessoas iguais, vistas perante os olhos da sociedade. E ele conseguiu. Mas sabe o que aconteceu? Um belo dia, Martin Luther King Jr., que estava sempre dizendo: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Ele foi se hospedar num hotel para uma conferência. E ali, quando ele saiu na varanda daquele hotel, tinha um atirador de elite e acertou um tiro de fuzil no pescoço dele. E naquele dia foi a morte de Martin Luther King. E foi um mártir da história dos Estados Unidos e da história mundial, pois através disso, o governo dos Estados Unidos precisou às pressas, debaixo de tanta pressão e manifestação nas ruas do país inteiro que veio abaixo, para que de fato, a partir daquele dia, daquela semana, nunca mais houvesse segregação de cor nos Estados Unidos. Esse é um exemplo de um homem de Deus, um homem honrado, que foi perseguido, mas tinha um sonho, levou o seu sonho até o fim. A sua vida ficou, mas sua alma subiu para a glória do Senhor. E ele conseguiu realizar aquilo que ele queria na terra. E graças à sua persistência e o seu sonho, muitas pessoas foram salvas do julgamento alheio por conta da cor da pele. Além disso, você com certeza deve conhecer a história de José do Egito. José do Egito era o filho preferido de Jacó, sabe por quê? Porque José era o filho da promessa de Deus na vida de Jacó. Jacó tinha sua esposa Raquel e ela não poderia ter filhos porque ela era estéril. Porém, Raquel deu a sua serva para que Jacó pudesse ter filhos. E o que acontece é que os filhos da serva de Raquel tinham inveja de José, porque José era o filho da promessa do Senhor. Jacó tinha um trato todo especial por ele, mandou fazer uma túnica, costurou roupas especiais. E um belo dia, esses irmãos de José saíram e José foi atrás deles. E quando eles viam que José vinha chegando, eles armaram contra a vida de José. E a princípio queriam matá-lo, mas não quiseram sujar as mãos com sangue. Então viram que tinha um poço e combinaram de jogá-lo naquele poço, pegar a sua roupa e dizer para o seu pai, manchar com sangue de animal, dizer que o seu irmão foi devorado por uma besta fera. Mas sabe o que aconteceu? Tiveram uma outra ideia. Vinha passando uma caravana de fenícios e resolveram vendê-lo como escravo, porque não iam sujar a sua história com uma morte, mas resolveram fazer isso e venderam o seu irmão como escravo para esses fenícios. Os fenícios venderam a Potifar, que era chefe da guarda de Faraó. E ali José também foi perseguido, teve todas as suas histórias, mas no momento em que Faraó precisava de alguém para interpretar o sonho, era José quem estava preparado. E Faraó ficou tão maravilhado com o serviço de José que o colocou como governador do Egito. Anos mais tarde, teve uma fome durante
5 anos em toda a terra, e os seus irmãos tiveram que ir até o Egito em busca de comida, e José os reconheceu. E ali continua uma história bonita que você pode acompanhar a qualquer momento na sua Bíblia. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: toda vez que tentam pôr a mão no ungido de Deus, todas as vezes em que tentam destruir os sonhos, os caminhos de quem anda na justiça, de quem anda na verdade, de quem anda no temor, de quem tem um sonho, essa pessoa só está antecipando a sua vitória, como foi com Martin Luther King, como foi com José do Egito, que se tornou governador, de escravo a governador, e também principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi mais perseguido que ele? Quem foi mais julgado que ele? Quem foi mais traído que ele? Que só queria fazer o bem, só queria ensinar o amor. E o que fizeram? O entregaram ao cárcere, o entregaram à zombaria, o entregaram à cruz, e na cruz do Calvário ele derramou todo o seu sangue, e esse sangue foi utilizado para salvar os seus pecados, para fazer você surgir dali em diante uma nova criatura. E depois do terceiro dia, lá estava Jesus ressuscitado, e com a cruz deu de Gólgota na cabeça de Satanás e venceu para sempre. Agora Satanás pode até influenciar você para o mal, falar, inventar coisas para que você se influencie para o mal, influenciar pessoas para que te façam mal, mas ele não pode mais tocar em você, porque Jesus o venceu. E é assim também na sua vida. Todas as vezes em que querem atrapalhar os seus caminhos, todas as vezes em que querem fazer o mal para você, Deus age em seu favor, e você pode ficar despreocupado, porque ele não dorme de dia, ele não dorme de noite, ele está o tempo todo cuidando dos seus, que tem um sonho, e que apesar de inveja e perseguição, ele está na sua vida cuidando dos seus caminhos. Você foi injustiçado, tiraram você do seu emprego, te assaltaram, te fizeram mal, te feriram, não se preocupe, Deus está cuidando de tudo, e ele sabe de tudo. Tudo é permissão dele, tudo é para a glória dele, e você terá o seu galardão, você será recompensado em nome de Jesus. Então acredite nessa palavra de hoje. Veja os exemplos de Martin Luther King, veja os exemplos que foi com José do Egito, veja o exemplo que foi com Jesus e tantas outras pessoas que serviram a Deus, mas suas histórias não foram em vão, assim como também a sua não é em vão. Então siga firme no seu caminho, siga firme no seu propósito, siga firme no seu sonho, cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus, e Deus sempre estará forte contigo, vigiando e cuidando da sua vida. Eu te desejo uma semana iluminada, com muita saúde, prosperidade e felicidade. Me segue aqui nessa plataforma para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Deus te guie e te proteja.